O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, hoje é quarta-feira, dia 8 de fevereiro. A partir de agora, você assiste a todas as novidades da Universidade Federal do Paraná. Seja bem-vindo! Já estão abertas as vagas para os estudantes que desejam concorrer ao Fundo de Financiamento Estudantil. Eu vou fazer contato com o repórter Rafael Pereira, que vai trazer mais informações sobre o processo seletivo. Olá, Rafael! Olá, Gabriele. O Ministério da Educação irá oferecer 150 mil vagas para o primeiro semestre deste ano. Os candidatos interessados deverão comprovar renda familiar bruta de até 3 salários mínimos e o fiador deverá possuir renda de, no mínimo, o dobro da mensalidade do curso que o aluno deverá frequentar. Além disso, é preciso ter tirado a nota mínima de 450 pontos em alguma edição do Enem desde 2010. As inscrições vão até sexta-feira no site do programa fieseleção.mec.gov.br. Gabriele. Obrigada, Rafael. A sede da FIEP recebeu nesta terça-feira o Fórum de Discussões Hidroviárias e Portuárias. O evento, organizado pelo Instituto Tecnológico de Transporte e Infraestrutura da UFPR, reuniu importantes nomes do setor aquaviário nacional. E você confere agora um pouco do que foi discutido nesse encontro. Especialistas de diversos órgãos e entidades reunidos para discutir os principais aspectos do transporte aquaviário. Esse era o objetivo do evento, que debateu, entre outros temas, a modernização da infraestrutura, a regulamentação do setor e as condições dos portos brasileiros. Na verdade, a Universidade Federal, através de TTI, está realizando uma série de cooperações, de parcerias com instituições do governo federal, entre elas o DENIT, a ANTAC, o Ministério da Marinha, enfim, uma série de instituições que nos demandam cooperações de interesse mútuo e reciprocidade e que nós achamos pertinente divulgar essas ações no âmbito da universidade e, por que não, chamar toda a comunidade para ficar sabendo o que nós estamos fazendo. O transporte aquaviário está em expansão no mundo inteiro, mas a viabilidade deste meio depende de constante modernização. No Brasil, apesar de possuirmos uma rede hidroviária de mais de 22 mil quilômetros, o transporte pelas águas responde menos de 15%. Segundo a Dailton Dias, da empresa de planejamento de logística de transporte nacional, mais de 80% do que é transportado no país é por meio de rodovias. Apesar disso, o transporte por água é mais barato e menos poluente. Por outro lado, também de uma projeção de que todas as estruturas portuárias brasileiras, dos 34 portos públicos, já estão no seu limite. Ou seja, uma luz vermelha já se acende dizendo: o governo tem que ampliar a capacidade portuária. E essa capacidade portuária não é só o porto fisicamente, é o acesso ao porto. E quando se fala acesso, não é só rodoviária e ferroviária, é o acesso dos canais de acesso ao porto. O ITTI conta com 60 professores da UFPR e mais de 150 alunos de graduação e pós-graduação, trabalhando nos 23 projetos de viabilidade técnica, econômica e ambiental. Para a universidade, o nosso objetivo principal sempre é a formação de pessoas. Então, essa formação se dá um pouco na questão acadêmica puramente e, por outro lado, na vivência de problemas reais da sociedade. Então, tudo aquilo que o governo nos demanda para estudar, minimamente se traduz em trabalhos de conclusão de curso, trabalhos científicos apresentados em congressos, em dissertações de mestrado, teses de doutorados, e isso fortalece o grupo como um grupo de excelência na área de transportes. Um dos objetivos da UFPR-TV é aproximar a comunidade acadêmica da universidade. Nós já trouxemos para vocês entrevistas com os novos pró-reitores da Pró-Reitoria de Graduação e da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. As duas estão disponíveis no nosso site e redes sociais. Bom, e hoje eu recebo aqui o professor Leandro Gordosfi, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Muito obrigada pela presença, professor. Obrigado. Então vamos começar explicando o que faz a PROEC. Então, a PROEC é a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e hoje a gente tem exatamente 4 grandes áreas, né? A primeira área, que é a coordenação de extensão, ela cuida exclusivamente de todas as atividades de extensão.
programas, projetos, cursos, eventos e toda a relação com a comunidade paranaense. Então, é esse trabalho que a gente tem de difundir o conhecimento produzido aqui dentro da universidade. Na coordenação de cultura, nós temos várias áreas. Temos os grupos artísticos, nós temos os nossos espaços cênicos, os 2 teatros, Teatro da Reitoria, TUNE, e também temos o MUSA, o Museu de Arte do Paraná, que tem sede ali no prédio histórico da Santos Andrade. Então, tem todo o desafio da gente pensar a cultura como conhecimento também dentro da universidade. E outras 2 áreas que às vezes não são muito conhecidas pela comunidade acadêmica é a editora da universidade, que aí, então, trabalha com toda a publicação editorial do nosso trabalho, dos nossos professores, dos nossos estudantes. E também temos um Museu de Arqueologia e Etnologia, que é um museu referência nacionalmente e que tem, na verdade, um acervo paranaense de questões ligadas a comunidades tradicionais, à cultura popular e que tem a sua sede histórica num prédio em Paranaguá, que poucos visitam lá propriamente da nossa comunidade. Quais são, assim, os planos e as metas dessa nova gestão agora? Então, a gente pode dizer que no campo da extensão tem 2 grandes metas. Uma meta é a gente repensar todo o fluxograma das atividades de extensão, ampliar a relação com a sociedade. A gente verifica que muitas demandas que vêm da sociedade não são incorporadas pela nossa universidade. Então, nessa ideia é estreitar esses lados. Pensar em espaços de diálogo, de projetos que já existem, às vezes, no mesmo território, para a gente potencializar o trabalho da extensão dentro da universidade. No campo da cultura, a gente tem um grande desafio, que é o Plano Institucional de Cultura, que é a gente fazer um grande diagnóstico da cultura dentro da universidade. E qual é esse diagnóstico? Pensar que não é somente os grupos artísticos, os teatros, que fazem e são os lugares de cultura, mas existem expressões artísticas que estão sendo realizadas já nos vários campos da nossa universidade, nos vários setores. Identificar quem são essas pessoas, quem são esses grupos, e a gente dá total apoio a eles. No campo da editoria, a gente tem um grande desafio esse ano, que são os 30 anos da editora da Federal. Nós teremos uma série de comemorações este ano, mas principalmente o nosso desafio é pensar e repensar as linhas editoriais. Que tipo de publicações são as publicações necessárias para a nossa comunidade acadêmica? E no campo do MAI, eu queria ressaltar que o museu, na verdade, ele é uma referência no tocante a ações educativas. E a gente quer que essas ações educativas sejam reconhecidas e conhecidas por vários setores da universidade. E a gente quer também que, no campo museológico, os nossos 2 museus possam, então, finalmente estar agregados ao Sistema Nacional de Museus e que tenham suas exposições permanentes do acervo consolidadas dentro da nossa universidade. Legal. Muito obrigada, então, pela presença, professor. Obrigado. Depois de dias quentes, a quarta-feira amanheceu com céu bem nublado e temperaturas mais amenas em Curitiba. Vamos ver agora como fica o tempo nos próximos dias. O tempo começou seco em todo o estado nesta quarta-feira, mas a temperatura segue instável com clima quente e úmido, que favorece a formação de nuvens de chuva no final do dia. A mínima é de 21 graus em Palotina e Matinhos, a máxima é de 31 em Jandaia do Sul e Toledo. Durante o resto da semana, o tempo segue chuvoso e as temperaturas não sobem na capital. Na quinta-feira, a mínima é de 16 em Curitiba, mas em Pontal do Paraná e Matinhos tem máxima de 29. Em Palotina, os termômetros vão até 34 graus. Já na sexta-feira, Curitiba tem máxima de 27 graus e em Toledo e Jandaia do Sul a mínima é de 18, com máxima de 32. E agora um recado importante para os aprovados na primeira chamada do vestibular 2016-2017. Amanhã e sexta-feira, dias 9 e 10, a universidade vai fazer o registro acadêmico desses estudantes. A lista dos aprovados foi divulgada na sexta-feira passada, dia 3. Os horários e locais dos registros acadêmicos dependem de cada curso e estão disponíveis no site do Núcleo de Concursos, que é www.nc.fpr.br. Ainda não há previsão para a divulgação da segunda chamada complementar. E para você que vai começar a faculdade este ano, a UFPR oferece vários projetos de extensão. Um deles é o programa Meu Bicho é Legal, que tem como objetivo combater o tráfico de animais.
2 bilhões e 500 milhões de reais. É isso que o tráfico de animais movimenta por ano no Brasil, segundo dados do IBAMA. E todo esse dinheiro custa a vida de 9 a cada 10 animais comercializados ilegalmente no país. Para o professor de Medicina Veterinária da UFPR, Rogério Ribas, combater este tipo de crime é difícil porque ter animais selvagens como um bicho de estimação faz parte da cultura do brasileiro. E as pessoas não entendem isso como um dano ambiental, como um dano à legalidade e como um ato de imoralidade. E nós temos inúmeros prejuízos, porque se a gente pensar assim no ponto de vista do cidadão, a fauna é um bem do país, ela faz parte da identidade nacional. E quando alguém faz um dano à fauna, está fazendo um dano ao país e, por consequência, um dano ao direito de todo cidadão. É considerado tráfico de animais quando se retira espécies nativas dos habitats naturais. E este tipo de atividade não coloca em perigo apenas os bichos. O comércio ilegal também é prejudicial à saúde humana. Na medida em que alguém adquire um animal vindo de vida livre, esse animal não tem selo de qualidade oferecido por um veterinário no sentido de ser isento de doenças. E isso é um conceito de grande significado, porque das doenças infecciosas que acometem as pessoas, 70% delas são de origem animal. Para conscientizar a população sobre este problema, surgiu o projeto de extensão Meu Bicho é Legal. Os estudantes universitários preparam várias atividades como aulas e panfletos. Estes materiais são levados para escolas e o foco é educar crianças, que depois educam os próprios pais. A gente consegue passar o nosso conhecimento para as crianças de uma maneira bem lúdica e didática, fazendo com que elas fixem esse conteúdo e consigam repassar toda essa informação para os pais delas, né, e sejam realmente um meio de dispersão do conhecimento. O Meu Bicho é Legal é um programa do curso de Medicina Veterinária da UFPR, mas estudantes de qualquer área e universidade podem fazer parte do projeto. A gente vê realmente que as crianças gostam do que a gente faz com elas, né? De lidar com os animais, de tocar. Durante as nossas ações, a gente faz com que elas auscultem os animais. Então, muitas crianças nunca ouviram o coração, né, do animal, como é que ele bate e tal. E a gente fala algumas coisas das curiosidades, né, de como cada animal funciona, o que são aves, répteis, mamíferos, né, como que eles são diferentes entre si. A pena para tráfico de animais é de no mínimo 6 meses, com multa de R$ 5.000 por animal. As denúncias podem ser feitas para a linha verde do IBAMA. O telefone é 0800 61 8080. A universidade tem histórias que merecem ser contadas e muitas delas servem de inspiração. É o caso da trajetória do Wellington, que você vai conhecer agora. Ele foi aluno da primeira turma de cotistas raciais da UFPR e ontem se formou aqui na UFPR em doutor em comunicação e educação. As pretensões de Wellington eram simples. Quando se viu calouro de psicologia da UFPR em 2005, queria apenas chegar até o fim do curso. Aluno da primeira turma de cotistas raciais da universidade, ele bancou os seus gastos fazendo bicos como garçom e pagando a passagem de ônibus com o dinheiro da venda de latinhas de alumínio. Consegui essa vitória e eu não posso abrir mão dela assim facilmente. Enquanto eu tiver forças, eu vou vir aqui e vou estudar, porque eu quero fazer jus à vaga que eu consegui na época. Ao chegar no doutorado, Wellington manteve a parceria com o professor Paulo Vinícius. As conversas e orientações de pesquisa vêm desde a época da graduação, no projeto de iniciação científica. A orientação para ele foi muito tranquila. Ele fez muitos diriam uma loucura, durante o doutorado, de fazer um curso, uma segunda graduação em letras paralela ao doutorado, e eu não me opus porque eu sabia que isso ia ajudar na formação dele, na capacidade de análise, e ele conseguiu fazer o doutorado muito bem feito e, ao mesmo tempo, fazer boa parte do curso de letras na Universidade Tecnológica. E quem veio para a banca de avaliação de Wellington foi Nilma Lino Gomes. Ela é professora da Universidade Federal de Minas Gerais e ex-ministra do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos.
A UFPR está formando um doutor muito competente e que deve se orgulhar disso. E ele também deve se orgulhar do trabalho que fez. Wellington participou do programa Afratitude, que foi um apoio do governo federal para estudantes da graduação que ingressaram na universidade pelas cotas raciais. O auxílio disponibilizava bolsas para alunos que participassem de projetos de pesquisa e extensão e beneficiou estudantes das fases iniciais da política de cotas. E a gente ter o doutoramento de um aluno da primeira turma que tem uma história de vida de tanta superação é muito importante. Todos nós entramos aqui, nos esforçamos, nos dedicamos e conseguimos desempenhos tão bons quanto todos os outros alunos, na verdade. Segundo a Secretaria de Política de Promoção da Igualdade Racial, entre 2013 e 2015, as cotas raciais garantiram acesso de mais de 150 mil estudantes negros em instituições de ensino superior em todo o Brasil. Nós temos que aprimorar essa política, inclusive dando as condições de permanência, para que os estudantes que entrem pelas cotas possam permanecer e ter sucesso na sua vida acadêmica. Parabéns para você, Wellington. E a gente espera que o seu exemplo vire rotina. O UFPR Notícias fica por aqui. E você já sabe, todos os programas da UFPR TV estão no nosso site, na página do Facebook ou no canal do YouTube. Obrigada pela companhia. Tchau!